Oi, gente, mais um Perguntas e Respostas aqui no YouTube. Eu ia falar no Instagram. No YouTube pra vocês, mais umas perguntas que vieram lá do Instagram. Primeira pergunta. Primeira pergunta. O que responder para o filho de 9 anos que quer saber como conquistar uma menina? Ah, é pra mim essa pergunta. Perguntaram. O que responder? Eu acho assim, 9 anos não é uma conquista, né? É uma grande brincadeira. Eles com 9, 10 anos, é a pré-adolescência, já começa os crushes, como dizem aqui em casa, que já rola crush aqui em casa aos 10 anos de idade. Então não é conquistar, eu acho que o que tem que dizer, ó, seja você. Vocês são meninos de produção, né? Eu acho que como é que você vai ensinar a conquistar aos 9 anos, gente? Não tem que ensinar nada. Eu acho que não tem que ensinar nada, eu acho que tem que dizer, olha, filho, seja você. Vocês são amigos, seja gentil, né? Porque vai ensinar namoro aos 9 anos, vai estar comprando presentes, flores. Eu acho tão complicado isso, assim, aos 9, né? O que vocês acham? O que você acha, produção? Eu acho que é literalmente. Você seja conquistava aos 9 seja anos? educado. Jamais. Até porque as meninas aos 9 anos já estão lá na frente, os meninos, né? Muito atrás. Eu acho que é muito. Seja você, sabe? E não é conquistar uma menina. Ele perguntou. Na realidade, o que eu achei interessante foi isso: que ele foi a mãe e fez, mãe, como Existe é. um canal aí, né? Existe um canal de comunicação. Como é que eu faço? Filho, que bom, não corta, não fala isso é muito cedo, isso não pode, já não corta daí, porque a gente tem mania de cortar a comunicação. Mas é muito seja você, sabe? Se não é o meu telefone que tocou aí, gente. É o seu telefone. né? Então. Mas eu acho que é muito por aí. Seja você e cuidado quando a gente ou incentiva demais ou corta demais um canal de comunicação que aconteceu. É isso. Acho que é isso. Eu acho que já pode ensinar desde agora a respeito do que tudo, né? A gente tem que falar. Nossa, olha, o helicóptero. É que a gente pediu comida e tá chegando helicóptero. E agora o Cristiano, esse é o Cristiano. Que aqui não edita nada, eu vou ver, aparece tudo, né? Os erros, os barulhos, não corta nada. Mas é isso, né? Fechado? Fechado. Não corta o canal de comunicação, não incentiva nada. Seja você respeito, menina tem que ser respeitada, tem que ser... Eu gosto muito dessa coisa de menina. Eu tenho uma grande dificuldade hoje em dia, posso até apanhar falando isso, mas é óbvio que nós temos direitos iguais. Mas eu gosto do menino cavaleiro, do menino que abre porta, do menino, sabe? Essa coisa. Eu acho que isso não tira o nosso empoderamento, eu acho que isso não tira a nossa força. Quando você tem um marido que abre porta, que cuida de você, que se sente responsável por resolver algumas coisas, eu acho que a gente está confundindo um pouco as coisas. Isso não está tirando empoderamento, direitos, não. Mas eu gosto da gentileza, eu gosto do menino ser gentil, eu gosto que os meus filhos façam pelas irmãs. Eu gosto, porque eu sou de verdade, então é isso. É porque existe uma diferença gigantesca entre fazer pra agradar, né? Fazer pra conquistar, fazer de forma de carinho, ou fazer porque acha que a mulher é incapaz ou coisa do tipo. É isso, não é menorizar. Não é menorizar, mas por exemplo, o Kleber, ele se sente super lisonjeado quando ele faz por mim, deixa que eu reservo o hotel pra você. Não é que eu não tenho condições de fazer isso, mas ele fala, eu já fiz por você e como casal eu gosto muito desse meu papel, eu faço por você, isso você faz, sabe? E isso não tira nada do meu empoderamento, isso é uma visão minha, assim. Eu acho que a gente andou confundindo esse empoderamento com eu tô sozinha, eu tô independente, não preciso de ninguém precisa fazer nada por mim. E os homens acabaram perdendo um pouco desse papel no casamento. Falando sobre relacionamento aqui, que eu acho que é um vídeo que a gente pode estar trazendo aqui, um vídeo sobre relacionamento. Já falei sobre lista de prioridades, mas é um pouco diferente. Aí, viu? O menino de 9 anos tem muito o que falar. Segunda pergunta ou terceira pergunta? Eu já nem sei. É a segunda, essa foi a primeira. A primeira dos meninos deu muito. Segunda pergunta. Você olha o celular dos seus filhos? Já olhei. O que eu acho, assim, existe uma coisa chamada invasão de privacidade, existe uma coisa chamada segurança. O Thiago Blanco fala uma coisa muito interessante, celular de filho não pode ter senha. Porque na hora que você tiver alguns alertas na sua casa, o comportamento muda, começa a se trancar no quarto, a coisa não tá legal, talvez ali você tenha alguma informação que você precisa para salvar a vida do seu filho, que tá se automutilando, que tá com características depressivas, então ali talvez tenha uma informação. Agora, se você mexe no celular do seu filho para poder se intrometer na vida dele, para você ver com que ele tá conversando com uma namorada sem invasão de privacidade, né? Eu não tenho o hábito de fazer isso.
Já olhei, por exemplo, para saber em que site está entrando, para ver o que tá, com quem estava conversando. Já, na época do Pedro, por exemplo, eu fiz muito isso. O Pedro estava conversando no MSN. Ele tem 24 anos, né? Teve com 12, coisa de 12 anos atrás. E eu lembro que eu vi, rapaz, Pedro, quem é esse rapaz que você está conversando? Ele fez, mãe, não sei, conheci na internet. E não era um aspecto legal. Eu lembro que eu falei assim, olha, Pedro, você não conhece, corta, porque ali pergunta onde você estuda. Isso, 12 anos atrás. Então, mas eu não olhei qual era o teor da mensagem dele com umas amigas, por exemplo. Aí a invasão de privacidade. Eu acho que é uma grande diferença. A gente olhar, porque sabe o que acontece? Antigamente a gente tinha diário, a gente não tinha como estar rastreando a vida dos filhos da gente, né? E é uma grande invasão, eu acho. Eu gosto muito da palavra integridade, eu falo sempre sobre isso aqui. Eu acho que a gente tem que, o celular não tem que ter sempre. E tem mais, o Thiago Blanco falou o seguinte, que eu concordo. Se eu for olhar o celular do meu filho é do lado dele, foi o que eu fiz. Pedro, quem é essa pessoa que está aqui, que você está conversando? Não é escondido. Se for escondido, tá errado 100% das vezes. Nem por segurança. Filho, não tá achando você legal, eu vou abrir seu telefone. Tá, que chama do lado para ver. Que aí ele vai te justificar alguma coisa. Agora, olhar, é igual olhar de marido, para poder estar investigando, não é o tipo de coisa que eu acho que seja positivo. Então celular de criança não tem senha para olhar junto com ele. Se ele não estiver disposto, você não quer ficar aqui do meu lado, não quer ver? Mas eu vou ver, porque eu tô preocupado com você. É por segurança, não por curiosidade. Né? Até porque todos os nossos filhos terão segredos para a gente. Deixa eu te contar. Eles têm segredos, porque nós tivemos, e não é tudo da vida do seu filho que você vai saber. Nós não somos melhores amigos, já falei sobre isso aqui também. Né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer ser o melhor amigo e saber tudo da vida do filho. Não vai saber. Não vai. Terceira pergunta. Ju, meu filho de 6 anos me perguntou se era certo 2 homens se beijarem. Como explicar? Não tem julgamento aí por trás, né? Não tem, é a vida dos caras ou das mulheres se beijando. Como é que eu vou dizer se é certo ou se é errado? Eu não posso julgar, ter esse tipo de julgamento. Eu acho que ela vai dizer, olha, filho, tem gente que se apaixona pelo mesmo sexo. Acontece, não tem que dizer que isso é normal, ou se é comum. E até porque eu já perguntei isso para os meus filhos uma vez, eu lembro que elas eram pequenas, 8 anos, elas sabiam o que era o homossexual. E ela falava, ué, mamãe, menino que gosta de menino. Foi mais ou menos assim. Daí, o que você quer? Tipo assim, continua a sua pergunta. Porque você me perguntou isso. Para eles é uma coisa que já está aí, né? Está aí. Então, agora, expressar julgamento de valor é certo ou errado, não acho que tem que tá colocando isso, não. Né? Então, eu acho que a resposta é, filha, acontece. Tem meninas que se apaixonam por outros meninos e meninas que se apaixonam por outras meninas. A gente já fez um vídeo, vou colocar aqui nos cards de produção, com a Ju, que tem um filho que é homossexual. A gente falou sobre isso, de que meu filho é gay, né? Tem um filho gay, eu acho. E a gente falou isso. Ela fez o meu filho é muito mais do que gay. Ele é um menino inteligente, carinhoso, bom filho, bom amigo, bom irmão. Parece até que é um estereótipo, né? A gente tem que tomar cuidado um pouco com isso. É isso. É colocar justamente isso. Hétero, homossexual, não define a pessoa. Não. Como fazer minha filha entender o não é pra me desafiar? Ela tem 5 anos e a mãe não sabe lidar com isso. Eu tenho percebido muito isso nessa geração. O que acontece? Essas crianças são muito mais inteligentes, muito mais questionadoras, elas peitam mesmo. E aí a gente tem que ir, porque eu falo sempre, em alguns momentos o questionar, ele é positivo desde que seja, mãe, olha só, isso aí que você falou, eu não tô concordando não, por que a gente não faz assim? Ou eu acho que a maneira como você falou comigo não foi justa, como eu já passei aqui. Ou eu acho que isso é o questionar com construção. Mas tem crianças que reclamam de tudo o tempo inteiro e porque estão a fim de reclamar. Quando a gente traz essa coisa do me peitar, a gente leva muito pro lado pessoal. A criança que te desafia, ela tá te pedindo conexão, ou ela tá te pedindo contenção, ou ela tá comunicando alguma coisa. Ela não tá ali, eu vou planejar, acorda, fala, hoje eu vou chegar e vou peitar a minha mãe, eu vou desafiar, eu quero que ela fique muito chateada e muito brava comigo. Não é um planejamento nesse sentido. Não é maquiavélica, na realidade é uma maneira que ela tá encontrando de se conectar com você, ou de tentar fazer ser vista, porque a gente quer ser vista, então é a maneira como ela tá encontrando de ser vista por você. Mas mesmo assim, se isso vier de maneira desrespeitosa, você precisa dar um chega nisso, sabe? Olha só, vamos parar aqui. Assim você não fala comigo. Eu tenho falado isso muito com a Bia. A Bia é uma criança extremamente forte.
tem 6 irmãos que fazem tudo por ela. Ela é a primeira neta, a primeira filha do Kleber, a primeira sobrinha. Tinha sobrinhos, mas não tinha sobrinha. Então a Bia, ela tem muita coisa atendida. Então ela tende a achar que tudo é por ela. E às vezes ela fala de um jeito comigo e eu preciso pontuar com carinho, mas com firmeza, com gentileza e com firmeza. Ó, peraí. Assim você não fala comigo, porque não é assim que eu falo com você. A gente pode conversar, mas assim eu não discuto. Então, a gente tem que ter muita firmeza. O que eu tenho percebido com os pais que eu estou atendendo, com as mães, até nos workshops e tudo, é que como as mães não sabem como lidar, não sabem até onde ser firme, o que é firmeza, o que é autoritarismo, o que é permissividade, fica nesse pêndulo que não sabe para onde vai, a criança percebe essa insegurança. Aí é que ela vai com vontade, ela peita mesmo, porque ela fala, cadê aquele adulto que precisa me conter? Não tem, e aí ela vai. Porque a criança, ela não tem muito essa noção de bloquear a vontade. Ela vai tentando, ela vai testando mesmo, no sentido de deixa eu ver até onde eu posso ir. Não por planejar te desafiar, mas porque ela tá vendo até onde ela pode ir mesmo. É um teste isso. Tá aprendendo, tá crescendo. Tá crescendo, né? E esses 5 anos, é isso que ela falou, né? Então, o que eu acho é que nessa idade a gente precisa, independente de 3, 4, 5, 6 anos, a gente precisa ser contenção. Mas a gente só consegue ser contenção, no curso Criação eu falo muito sobre isso. Quando a gente comunica, a gente tem que ser congruente com o que a gente está sentindo. Então a gente às vezes dá uma de firme, mas dentro a gente está sem saber o que vai fazer. E eles sentem isso, eles têm um radarzinho que eles sabem o que a gente está comunicando. Então eu sou muito firme quando eu digo para a Bia, assim você não fala comigo. Não é nesse tom que a gente conversa. Quando a gente puder conversar, quando você se acalmar, a gente conversa. E ela para, respira e volta. E ela volta pro lugar dela. Olha como eu coloco isso de uma maneira não humilhante. Não estou rebaixando a Bia, mas ela precisa respeitar uma professora, ela precisa respeitar um colega, ela precisa respeitar o chefe, os pais, os avós. Existe respeito, isso não é que eu estou oprimindo a minha filha. Mas existe um lugar, existem papéis que a gente precisa estar respeitando. E ela precisa dizer, não é assim que se fala com as pessoas. Não é com esse autoritarismo todo, não é com essa grosseria toda. Né? Porque a criança, se ela se perdeu, ok, ela tá nervosa, tá com sono, tá chateada, tá com birra, ok, mas mesmo assim ela precisa aprender ao longo da vida, né? Porque aos 2 anos ela não tem condições, mas aos 5 ela já tem que entender que mesmo chateada ela respira, tá bom mãe, desculpa, volta e fala com você direito. E esse papel de ensinar é seu, não esperem que a criança crie sozinha, não cria. Somos nós que somos limite, que somos contenção, que somos margem para esse rio que quer ir embora. Porque eles são um rio de aprendizado, de vontade, de energia. Se a gente não é margem, ninguém vai ser. Melhor, o mundo vai ser lá na frente de uma maneira muito pior. Então é isso, eu acho que a gente precisa ser contenção, mas a gente só consegue ser se a gente tiver firmeza. Se a gente não sabe o que a gente está fazendo, se a gente não tem intenções. O curso Criação traz tudo isso no nosso curso online. Qual é a sua intenção? O que você quer? Onde é que você quer chegar? A gente só sabendo trabalhar isso é que a gente consegue ser firme. O que tem acontecido muito é crianças voluntariosas, crianças que não sabem ouvir não de jeito nenhum, que têm cada vez mais vontade, que não aceitam e que desafiam, porque você não está sabendo dizer não com firmeza e com carinho. Eu posso dizer não com firmeza, mas com gentileza. Eu posso ter as duas coisas, eu consigo fazer isso, né? E a Bia, ela me testa muito isso, né? Todo dia ela dá um eu. Peraí, volta. E ela volta e ela não se sente humilhada. Então é isso, eu acho que a gente precisa treinar mais isso. Esse papel tá complicado. E eu acho que a mensagem também é preciso estudar pra ser pai e mãe, não adianta. Ainda mais nessa geração que hoje, que vê o colega fazer, que vê a internet se fazendo. Isso. Então, eles estão vendo alguns modelos. É um mundo que não é um mundo de submisso, como era antigamente. Não tem mais esse modelo de ninguém é submisso a ninguém. Existe um discurso de empoderamento muito grande na internet. E as pessoas estão, de novo, confundindo empoderamento com falta de respeito, com falta de divisão de papel, com falta de entender que existem funções sociais, funções hierárquicas. Ser verdadeiro com grosseria, tá tudo meio confuso. Tá muito confuso, exatamente. Eu tô na internet, então eu tenho o direito de falar o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Eu posso ter discurso de ódio do jeito que eu quero, porque a gente está confundindo a liberdade, a possibilidade, o empoderamento, a gente está confundindo. E a gente precisa ensinar para nossos filhos desde cedo o que é respeito. Professor, você não gostou, não gostou do jeito que ele falou com você, você pode, com respeito, dizer isso. Eu não estou dizendo cala a boca, fica calado. Mas eu tenho como chegar a isso de 2 maneiras. Né? O problema é que eles vivem nas redes sociais e a gente está vendo o que está acontecendo nas redes sociais. As pessoas se sentem no direito de destruir o outro, né? Porque está ali.
E a gente está vivendo nos extremos. E essa geração vive porque tudo agride e tudo é mimimi. O tempo inteiro. Então, assim, você tá perdido dentro dessas informações, as crianças estão perdidas, os adolescentes estão, e a gente precisa estudar para organizar isso tudo de novo. Estudar para ser pai, mãe, estudar para ser. Isso. Como pessoa, até o que responder a gente pensa hoje em dia, percebe? É isso. É isso? Então é isso, produção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que deu até mais do que a gente imaginou que fosse dar. Né? Porque a gente sempre se empolga aqui. Compartilhe, se inscreva no canal, curte. Não esquece de comentar aqui também, de colocar alguma pergunta, ou sua opinião. Vamos discutir esse assunto aqui, vamos debater esse assunto aqui. Acho que é legal eu ouvir um pouquinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado, então, e até a próxima.